1 Coríntios, capítulo 2, do 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos tem dado gratuitamente. Digo também, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não se pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor e quem pode instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repita comigo essa última parte. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Só os homens. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mulheres. Senhor, aceita, Deus, a tua palavra lida por homens e mulheres imperfeitos, pecadores. Esses homens, essas mulheres, nós lemos a tua palavra que é santa, a tua palavra que é poderosa, e nós o fazemos isso porque o poder que há no nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, nós fomos capacitados, nós fomos permitido fazê-lo, ó Pai, e fazemos com tremor e temor, ó Pai, diante de Ti. E te pedimos que Teu Espírito Santo revele a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já tentou explicar para alguma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, para alguma pessoa que talvez tenha dificuldade com a palavra, critica a palavra. Não sei se você já tentou explicar algum versículo, alguma parte da Bíblia. A pessoa questiona, a pessoa não entende, a pessoa te ridiculariza, porque o homem natural, ele não vai conseguir entender as coisas espirituais. O homem espiritual, ele consegue ver Deus em muitos detalhes da sua vida. Gostava muito de uma expressão do pastor Nadilson. Pastor Nadilson, quando nós íamos num congresso da Adonep, quando nós íamos em um local onde já estava o culto, então ele entrava, ele dizia assim: papai já está aqui. Papai já está aqui, dizendo assim, ele estava sentindo a presença de Deus naquele lugar. E a presença de Deus para um homem espiritual, ela é sentida. E se você fala assim, eu estou sentindo a presença de Deus, uma pessoa que talvez do dia a dia, que não compreenda, vai rir de você, vai achar que você está louco. E alguns detalhes que o homem espiritual consegue discernir, o homem natural não vai discernir. Às vezes acontece alguma coisa dentro da sua casa, o seu filho, a sua filha, alguém que está contigo e não tem essa percepção, não tem andado com o Senhor, essa pessoa não vai compreender o que você está compreendendo. Você às vezes compreende quando você está a caminho da casa do Senhor, a caminho de fazer algo para o Senhor, e você sente que está havendo embaraço, que está havendo dificuldade, e o homem espiritual, ele entende aquilo, e em vez dele ficar xingando no trânsito, brigando com o filho, reclamando, ele ora porque existe oposição para que ele não esteja naquele local, ou então que chegue já transtornado. Então eu vejo muita uma ação demoníaca, e como pastor batista, talvez você vai dizer, mas o pastor pregando isso, eu creio muito nisso mesmo.
Eu creio que o inimigo não está satisfeito com a nossa adoração. Eu creio que o inimigo não está satisfeito porque numa noite de quarta-feira, no meio da semana, amanhã você tem que trabalhar, você tem as suas atividades na sua casa para fazer, você para no meio da semana para cultuar a Deus. Você acha que isso sai de graça? O inimigo fica furioso, mas sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Ele pode fazer biquinho, ele pode fazer cara feia, ele pode fazer o que for, porque nós não abrimos mão de cultuar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, porque é nisso que cremos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Irmãos, ter a mente de Cristo é uma afirmação feita na Bíblia e, portanto, é verdade. Se a Bíblia fala, é verdade. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente do Senhor. E como efetivamente eu e você podemos colocar isso em prática? Ah, bonito, eu tenho a mente de Cristo, vou para casa dormir, eu tenho a mente de Cristo, obrigado, vou pendurar lá no quadro, na minha parede, eu tenho a mente de Cristo. Então o que adianta eu ter a mente de Cristo, se eu não efetivamente colocar isso em prática? O que adianta ter a mente de Cristo, se eu não posso usufruir disso? Como eu posso medir o progresso, a manifestação do pensamento, da ação de Cristo na minha caminhada diária, todo dia? Eu trabalhando, eu indo para a faculdade, eu dentro da minha casa, todo dia. Então, como eu posso medir esse dom, tendo a mente de Cristo? A primeira pergunta: como efetivamente podemos colocar em prática na nossa vida? Eu respondo dizendo que, vivendo o que o Salmo 121 diz. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevando o nosso pensamento, irmãos, a um nível de pensamento de que Cristo vai demonstrar nos relatos. E como fazemos isso? Olha, a Bíblia diz em Colossenses 3, verso 2, eu gosto muito dessa palavra do apóstolo Paulo, e ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. Ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Hoje, são 8 horas da noite, se você que acordou 6 horas, o seu pensamento, será que 10% do seu pensamento foi para as coisas do reino de Deus? 5%? Aonde você concentrou o seu pensamento? Ou o seu pensamento ficou na conta, no pagamento que você teria que fazer, nas atividades que você teria que exercer? Aonde entrou aí a bênção de Deus, o reino de Deus na sua vida? Aonde entrou a mente de Cristo na sua vida nesse dia? Por isso que a Bíblia é categórica em dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas. Coloca para mim aí, por favor, Colossenses, Luísa, Colossenses 3, verso 2, que é uma orientação, e eu quero convidar a igreja a ler comigo. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, marque esse versículo na sua Bíblia, se é que não está marcado. Essa palavra maravilhosa do apóstolo Lendo. Olha, entrou aqui, você que está em casa, entrou aqui Rodolfo, o homem que vai casar. Glória a Deus. Muito feliz em te ver. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não achou não? Pastor Felipe, não atrapalha a menina.
verso 2. Isso. Então eu gostei do verso 1, vamos lá, obrigado. Portanto, se já ressuscitar, vamos, leia comigo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. 3. Porque já estás morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo por que você é convidado a pensar, a dedicar nas coisas de cima, porque você já está morto. E nessa noite eu quero convidar você a ter a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo, permita que a mente de Cristo há de entrar na sua vida. Ter a mente de Cristo não é gabaritar uma prova de matemática sem estudar. Eu tenho a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é começar a adivinhar números, não é começar a adivinhar enigmas. Ter a mente de Cristo é muito mais do que isso. Ter a mente de Cristo é pensar nas coisas de cima, é conseguir discernir as coisas que são do Senhor e as que não são do Senhor. O apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase maravilhosa em Colossenses capítulo 4, verso 8, quando ele diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. Nisto pensai. Tudo, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Irmãos, o que tem tomado a nossa mente são coisas que não são puras, são coisas que não são honestas, são coisas que não são amáveis, são coisas que não são de boa fama, são coisas que não têm virtudes. O oposto de tudo que a palavra de Deus nos dá. Então ele diz assim: tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que o apóstolo Paulo está dando para a igreja? Alguns valores que nós perdemos, valores que nós precisamos adquirir, e vai adquirir esses valores aqueles que possuem a mente de Cristo. Você, a partir da minha experiência, eu tenho que ficar lutando com a minha mente. Eu acordo de madrugada para orar, e se eu fecho os olhos, parece que o dia, parece que pensamentos começam a vir na mente, e se você tem que raciocinar, e você tem que lutar. A coisa só começa a fluir depois de uns 10 minutos, na luta grande para orar, na madrugada para orar. Você, quando começar a orar, você baixa o joelho, você dobra o seu joelho, você começa a orar, existe uma batalha muito grande da sua mente. E se você bobeia, você está talvez desviando o seu pensamento. Diferente de quando você está orando em voz audível, você está orando em voz alta, então isso ajuda muito. Mas quando você está orando só no pensamento, que luta! Que luta é orar no pensamento? E às vezes eu falo: Senhor, ajuda, eu quero orar, eu quero me concentrar. Aí eu começo a orar, daqui a pouco eu me pego e já estou pensando em outra coisa. Uma luta. Experimente isso que eu estou falando. Acorde de madrugada e ore em silêncio para você ver a luta que você vai ter. E para vencer essa luta, você vai entender o que a palavra de Deus diz. Irmãos, esses valores precisam estar na nossa mente. São valores que cada vez mais estão sendo escassos, e estão se perdendo, mas só que nós precisamos nos esforçar. Todos os dias nós somos bombardeados por vários conceitos que
terrenos, lendo um jornal, assistindo TV, escutando uma música, conversando com uma pessoa, andando na rua. Então o mundo vive e pulsa segundo os seus próprios desígnios e nos empurra para isso. E nós precisamos, como filhos de Deus, nós precisamos começar a lutar para que a nossa mente seja levada para o alto. Se a sua mente for levada para o alto, você vai conseguir eleger o seu candidato na eleição, você vai conseguir fazer boas escolhas. Hoje você vai conseguir decidir bem, porque você está trabalhando a sua mente, para que a sua mente seja segundo a mente de Cristo. E olha que você já tem uma palavra profética. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Só que nós não usamos. Usamos a mente, sei lá de quê. Mas nós precisamos ter a mente de Cristo. A pergunta que eu quero falar para você nessa noite, o versículo 13 que nós lemos de 1 Coríntios, não de 2, de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 13 diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com os espirituais. O que a Bíblia diz? Que tem coisas que são conferidas a homens espirituais. Você às vezes está ouvindo a palavra, você não está entendendo nada, você está ansioso, você está lutando contra o seu telefone, as suas mensagens, a coisa que você deixou em casa, o que você precisa fazer, a sopa que o pastor Eliezer falou que vai ter o festival de sopa. Você fica lutando, é uma luta. E a pergunta nessa noite para você é: falamos não em palavras ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Como é que o Espírito Santo de Deus vai conferir a você, falar ao seu coração, se você não permite, se você não tem a mente de Cristo? A segunda pergunta que eu quero trazer aqui para que nós possamos pensar é como nós podemos medir esse progresso da manifestação da mente de Cristo em nossas vidas. Eu falei que pode ser assim: eu tenho a mente de Cristo, que bom, agora vamos pendurar um quadro na parede dizendo eu tenho a mente de Cristo. Mas não é isso. Eu preciso colocar em prática, eu preciso exercitar. E a segunda pergunta que eu fiz logo no início é como nós podemos medir esse progresso da mente de Cristo em nossa caminhada. E a resposta também é simples. Quando eu falo simples, é simples porque está na Bíblia. Não é porque é simples de viver, porque é simples porque está aqui na palavra, e se está na palavra, já tem que estar no nosso coração. E a resposta é verificando quanto os valores celestiais. Filipenses 4, verso 8, ele precisa estar incorporado em nossos corações. E eu quero convidar a igreja a ler Filipenses 4, verso 8, nós já lemos, mas eu quero convidar você a repetir comigo esses valores de Filipenses. Vamos lá? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, então, nós temos hoje essa orientação para que nós venhamos a pensar, e eu gosto que o apóstolo Paulo ele faz essa relação do que nós deveríamos nos exercitar, esse exercício diário, e ler e viver isso. Ele fala o seguinte: deixai a mentira, falai a verdade.
Efésios 4, 25. Então ele está dizendo, tudo que é de boa fama, tudo que não é falso, tudo que é honesto, nisto pensai. Por quê? Ele vai trabalhar esses valores com a igreja, conosco, através da palavra, dizendo, fale a verdade, lute para não mentir. Lute para não mentir. Toda vez que a mentira for oferecida numa bandeja para você, e você conseguir resistir, e se você tomou uso dela, e você volte atrás e corrija, você vai sentir algo muito bom dentro do coração. Falar a verdade é o ponto de partida para aqueles que têm a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo e falar a mentira, você tem a mente de qualquer coisa, menos de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo, vive na verdade e se afasta da mentira, se afasta de tentar resolver as coisas. Por que o homem fala mentira? Para fugir de determinadas situações, circunstâncias, para escapulir, para não ser confrontado. Então, inventa-se a mentira. A Bíblia diz que eu preciso, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é santo, tudo que é puro, nisto pensai. E o próprio apóstolo diz assim, zelamos no que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens, 2 Coríntios 8, 21. Irmãos, nessa noite, o que eu estou trazendo à igreja é a pergunta ao seu coração. Nós temos a mente de Cristo? Pois quem conheceu a mente de Cristo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele pergunta assim, quem conheceu a mente de Cristo? O que o apóstolo Paulo faz? Uma citação de Isaías 40, verso 13. Isaías 40, verso 13, ele diz, quem guiou o Espírito do Senhor? Então o apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta, porque nós, como somos espirituais, temos que viver a verdade e praticar a justiça e a alegria de ter a mente de Cristo em nossos corações. Nós não podemos, somos naturais, vivemos nesse mundo, pagamos nossas contas, precisamos do nosso salário, precisamos de tantas coisas naturais, mas nós somos convidados a viver o sobrenatural de Cristo. Porém, homem espiritual, viva a palavra espiritual que vem até você. Nessa noite, o que está vindo até você é a palavra. A palavra, ela é abstrata. Você não está vendo aqui as ondas indo, magnética, ondas chegando até você, não. Você não está vendo nada disso. A palavra é abstrata. E o Senhor está dizendo assim, tenha a mente de Cristo. Encha sua mente com a palavra. Com a palavra. Hernani está aqui, o Hernani me deu uma coisa de vários anos atrás, eu sempre cito aqui, ele me deu um conselho. Ele sabia que eu gostava muito de caminhar, ele falou assim para mim, pastor, eu ouvia muito o Boechat, que morreu, eu ia caminhando ouvindo aquilo, e certa vez eu fui comentar com o Hernani que eu ouvia aqueles debates, aquelas coisas da rádio, ele falou, pastor, ouça a mensagem, aproveite esse momento para ficar ouvindo mensagem, palavra, está andando, ouvindo palavra, irmãos, isso deve ter aí uns 8 anos atrás, e eu faço isso, eu caminho, eu fico, ou estou cantando, às vezes, agora eu não, estou com Davi, não dá para fazer isso, mas quando eu caminhava sozinho, ouvindo, eu ouvia louvores, às vezes eu estava andando e chorando, porque o louvor tocou no meu coração, a pessoa passava assim chorando, que eu choro assim de graça, né, e não estou nem aí, chorando mesmo, e Deus falando comigo, e vai que vai, e as pessoas não entenderam nada, não estou nem aí, eu estava sentindo o gozo, eu estava sentindo a alegria, então eu expresso mesmo,
Ninguém nunca chamou a polícia para me prender, nem o hospício para me levar, porque eu estava fazendo isso. Mas eu estou dizendo para você, nós temos hoje tecnologia, nós podemos usar ao nosso favor. Você tem um celular, bota um fone de ouvido, ouça a palavra de Deus, ouça a palavra, dá para você escolher uma palavra e ouça aquela palavra, coma a palavra, ouça louvores, se alimente da palavra, se alimente dos louvores, se alimente. Eu brigo com meu sogro que é o dia inteiro assistindo aqueles repórteres de policiais que matou, que cortou a cabeça, que fez isso, que fez. Eu falei, misericórdia. Ouça, e tem aquele que, não, fecha aqui, mostra aqui, aí, não, vai lá, vai cá, e fica mandando lá os câmeras. Misericórdia, quando eu estou com meu sogro, um pouquinho que eu vou visitar, está aquela televisão lá, eu falei, como é que o senhor dorme vendo isso? Não tem pesadelo não, com esses negócios? É um filme de terror, passar a tarde ouvindo aquilo. Irmãos, ouça a palavra, escute a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra. São tantos problemas que nós já temos de graça. Nós vamos arrumar chifre na cabeça de cavalo? Então ouça a palavra, já que você tem que escolher, escute, pratique a justiça e a alegria. Viva isso. Encerro nessa noite, Provérbio 21, verso 15. Coloca para mim aí, Luísa. Eu quero convidar você. Não sei se você já tem esse texto marcado na sua Bíblia, Provérbio 21, 15, e nós encerramos. Provérbio 21, 15. Fique de pé. Eu falei que nós encerramos com esse versículo, mas eu tenho aqui o 51, Salmo 51, 10, é fácil. Aí você só recita: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Repita comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Como é que como que o Espírito Santo vai criar em mim um coração puro? Como que o Espírito Santo vai criar em mim um coração puro? O Espírito Santo só vai criar em mim um coração puro porque eu vou me colocar diante da palavra. A palavra de Deus vai criar em mim senso de justiça. A palavra vai criar em mim pureza, entendimento, alegria. Só a palavra. E eu quero encerrar, Provérbio 21, 15, vamos lá, leia comigo. O fazer justiça é alegria para o justo, mas a fazer justiça, alegria para o justo, e para os que praticam a iniquidade é a chapa esquentando. É isso que o salmista está dizendo. Que o Senhor pratique, que o Senhor complete essa palavra no seu coração. A palavra que eu trouxe a você nessa noite é para você ter, pode fechar, é para que você possa ter a mente de Cristo na sua vida, amém?